falando, falou dos repórteres da vida aí, mas eu vou falar. Pessoal de mídia, tá? Agradeço muito a vocês. Sem vocês também eu não tinha divulgado todas as dificuldades e os problemas que eu tenho. E que continuo tendo, mas eu coloco sempre na mão de Deus. Agradecer meu pastor, o Anésio, dizer que, como eu escuto todo domingo, é mais um prazer escutá-lo novamente, todos os fornecedores, mas principalmente aos colaboradores. Eu não costumo falar funcionário, porque eu vejo que vocês são a sustentação da empresa. Eu sou somente um instrumento da empresa, como eu sou um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Eu tive muito problema, a empresa teve bastante problema. Alguns eu sei que estavam falando que se eu saísse da empresa, iriam sair também. Agradeço. Mas assim, eu realmente pensei em sair dessa empresa. Mas Deus foi muito incisivo nisso, sabe? Essa empresa não é tua, o que você tem não é teu, o respirar não é teu, o enxergar não é teu, é um dom de Deus. Então eu agradeço todos os dias pela manhã esse dom que Deus me dá. E deu, e dá, que é o respirar, poder falar. Quando o Anésio fala de, eu vou citar a Bíblia, para mim é o jornal de hoje que vai te falar o amanhã. Então eu sempre leio, sempre tento entender. Tem algumas coisas que a gente não consegue entender, mas porque você não está lendo com o Espírito. E quando você passa a ler com o Espírito, a entender as coisas com o Espírito, é muito diferente. Então o nome Bless é isso. É ser abençoado, é abençoar. É uma empresa de bênção. E espero que eu seja uma bênção na vida de todo mundo. Eu espero que eu esteja aqui não falando no microfone, mas falando com o Espírito de Deus, para que todos aqui sejam abençoados. Não eu. Eu sou só um instrumento e vou dizer sempre isso. Eu era um louco, eu era um homem meio desestruturado psicologicamente. Quando a Cláudia fala de uma menina de 12 anos, eu 12 anos já estava cansado de trabalhar. Fui engraxate, vendedor de sorvete, fui office boy, já tive tudo quanto é profissão que você possa imaginar na tua vida. Mas assim, Deus sempre me abençoou, eu sempre vi o agir de Deus na minha vida. Só que eu não enxergava. Então hoje eu enxergo perfeitamente, sabe? O Walter doidão, quando Deus entrou na minha vida, ele fez o Walter, ele não fez o doidão. Então eu era o Walter doidão na categoria, era o Walter doidão desde 1900 e bolinha, era a pessoa que brigava, que lutava, continuo brigando e lutando, mas sempre com uma espada de Deus, um escudo de Deus. E com muito mais critérios de briga. Porque como o nosso pastor estava falando, não adianta também o ir e vir, aquele correria do dia a dia, se você não tiver um tempo para você. Então eu sempre peço sabedoria, discernimento, para que Deus possa me guiar todos os dias da minha vida. E eu falo para todos, porque a maioria eu faço reunião com todos. Deus está aqui não para me abençoar, é para abençoar todo mundo. Ele é o nosso Criador. Então, é uma bênção estar aqui. Eu acho que o nome foi muito... não tenho nem palavras para dizer o que é Auto-Bless. Além de sugestivo, ele é a nossa vida. Então, eu creio muito
que nós vamos viver dias abençoados nessa empresa. Quem não viver, eu sempre falo isso, minha porta está aberta para qualquer um. Não é qualquer um, porque qualquer pessoa é que um se sente inferior. E eu falo, desde quem faz a parte de limpeza, a nossa diretora, a minha porta está aberta. Isso eu não tenho medo. Eu vejo alguns líderes, alguns donos de empresa, algumas pessoas se escondendo. Eu sou uma pessoa que nunca vou me esconder de nada. Deus me fez um homem aguerrido, um homem lutador, e hoje um homem que vive uma bênção de Deus, que é o novo nome, é poder abençoar as pessoas, é poder ter vocês como alicerce na minha vida. Não adianta eu estar ficando velho, já pensando em me aposentar, os novos aqui ouvindo, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. É o tempo de Deus. Então você tem que ter o seu tempo. Muito feliz o Anésio em estar falando no tempo, que eu falo muito nisso. Senta no seu carro, você não precisa, a hora extra você deixa do respirar, viu, Cláudio? Respira. Dá umas 10 respiradinhas assim, inspira, respira, você vai ver que seu dia fica melhor. Eu faço isso. Eu converso com Deus de manhã cedinho, respirando, respirando. E isso é muito bom. Isso é muito bom para o meu dia a dia, é muito bom para o meu dia inteiro. Muitos aqui, inclusive conversando ali fora, falam, nossa, uma pessoa te conheceu, falou que você era um louco, que tinha medo de falar com você. Vou te dizer, não tenha medo. Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem que prezo pelo ser humano. Eu acho que o meu pastor, ele fala muito isso. Eu estou nessa igreja justamente por isso. Porque quando eu procurava ser acolhido por alguma igreja, alguma coisa parecida, sabe? Mas hoje, quando eu chego na igreja, eu sei que lá eu tenho acolhimento. E não só eu, como a igreja, ela diz que, para todos inclusive, que lá é um lugar de acolhimento. Então são justamente o hospital do Espírito, né? A gente vai lá justamente para tratar o Espírito. E o meu Espírito, glória a Jesus, está bem tratado, sabe? Não adianta também eu ir lá e não assimilar as coisas que a Bíblia fala. Não que o pastor Anésio fala, mas que a Bíblia fala, na boca dele. Então, não tenha ele, como eu tinha 5 Bíblias, não lia nenhuma. Tinha cada uma aberta em um canto da empresa, mas não lia nenhuma. E hoje eu faço questão de ler, faço questão de falar sobre ela. Quando o pastor falou, eu vou, fica à vontade. Eu acho que se não fosse essa empresa, não faria tanta questão. A bênção, ela é maravilhosa na vida das pessoas. E eu sou um homem abençoado. Passei por várias dificuldades. Minha família passou aí. É isso que me dá sustentação todos os dias de manhã para me enfrentar as batalhas. E eu falo para o Anésio, eu não tenho tanto tempo com a minha família. Hoje eu tenho um pouco mais de tempo. Mas eu não vi minhas filhas crescerem. Eu não vi nenhuma das minhas filhas crescerem. São adultas, mãe, já tenho neto, aniversário do meu neto, inclusive. Mas eu não vi crescer. Então veja seus filhos crescerem. Antes eu sonhava, agora eu não durmo, né? Sempre falei isso, né? Sonhava em ter. Hoje eu não faço questão mais disso. Eu prefiro ter Deus na minha vida. Porque depois que Deus entrou na minha vida, eu sou um homem mais calmo, sou um homem mais completo, sou um homem mais feliz. E a felicidade está nisso, em conhecer a Deus. E assim,
A nossa empresa, a gente não quer que crie um rito dentro da empresa. Não quer que todos sejam cristãos dentro da empresa. Mesmo porque, se Jesus Cristo não conseguiu isso, quem sou eu para conseguir? Mas eu gostaria que vocês assimilassem um pouquinho da Bíblia, da vida, porque a vida, ela não é sua. Foi alguém que deu. E foi nosso Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Pagou nossos pecados. É muito louco. Eu pensava totalmente diferente disso. Eu achava que Deus vivia dentro do meu cérebro. Acho que Deus era meu cérebro. Só que eu vejo assim, com muita clareza hoje, a existência de Deus na minha vida. Estava falando, acho que até para o pastor, que era um cara que tinha que colocar um adesivo de LED no LED para mim dormir, da televisão, qualquer coisa. E eu passei por algumas dificuldades na minha vida, que a maioria sabe, a maioria não, quase todo mundo. Fui preso injustamente, Deus fez justiça, mas mais do que isso, eu fui um vaso na mão de Deus dentro daquele lugar. Então, eu saber quem eu sou hoje é muito importante, mas saber quem é Deus é muito mais importante. E lá eu soube quem é Deus. E depois de tudo isso, sabendo quem é Deus, quem sou eu sei quem são meus amigos. Porque só na dificuldade que você vê quem são seus amigos. Eu não costumo falar em relação a Deus só permite. Tudo que você passa é consequência dos seus atos. E eu sei que eu passei por isso, consequência dos meus atos. De ser um pouco desequilibrado, ainda sou, viu? Mas eu ponho sempre na mão de Deus para dar uma maneirada. Mas porque eu também tenho que defender muitas vidas, muitas famílias, e se você não for aguerrido nesse mundo, o povo te atropela. E Deus me fez um guerreiro, justamente para isso, para defender, inclusive, o ganha-pão de vocês. Agradeço principalmente a vocês, colaboradores, porque sem vocês nada disso, nada, isso aqui, essa festinha, nada disso existia. Quando eu retornei nessa empresa que eu vi ela quebrada, vou falar literalmente no lixo, falei, não é a empresa que eu administrava. Eu sempre vou falar isso, eu administro porque Deus me deu essa sabedoria, porque conhecimento você busca. Então você vai estudar em rádio, você vai, minha filha está nos Estados Unidos, está procurando conhecimento, sabedoria quem dá é Deus. O Walter tem sorte, eu nunca tive sorte, sempre foi Deus. E obrigado, eu não vou me estender, senão eu fico aqui o dia inteiro, eu me conheço. Quando a Cláudia falou, você vai falar, não tem nada escrito não, porque se eu pôr escrito, até os repórteres sabem disso, eu não consigo falar nada. Me pergunta que eu falo. E eu acho que Deus me deu esse dom, que é o dom da fala, que eu peço para minha filhinha todo dia, que ela não fala, e falou, né? Para que Deus dê esse dom para ela, para justamente a gente saber as necessidades dela. A gente tem isso todos os dias e não agradece a Deus. Não agradece a Deus o acordar, o levantar, o respirar, o olhar o sol. Naquele lugar que eu fiquei, eu pedia para Deus para me ficar num trânsito, que eu era totalmente louco. Trânsito para mim, você é louco. Eu pedia para Deus, nossa, como eu queria ficar naquele trânsito. A gente vê uma televisãozinha lá de vez em quando, a gente vê o trânsito. Então agradeça a Deus até o trânsito que você fica. Porque você está ali, você está com saúde, você pode ver. Não está numa cama de hospital. Não está numa prisão.
A liberdade, eu nunca agradeci a liberdade. Hoje eu agradeço a liberdade de todos os dias. Porque a liberdade é algo assim substancial na vida de um ser humano. E a gente não agradece a liberdade. Você vê, o respirar, o olhar, mas se você não tiver liberdade, para que tudo isso? Então, agradeço, que a paz do Senhor esteja na vida de todos vocês, de seus familiares. Que Deus nos ajude, mais uma etapa, mais uma virada de página, e que podem me cobrar. A bênção não é para mim, é para vocês. A gente está estudando algumas coisas para os colaboradores. Cláudia, lógico que é meu braço direito e esquerdo. Eu sou mais de recursos, não sou de ficar dentro da empresa, vocês sabem disso. E quando eu fico, eu quero ver vocês. Eu vejo algumas pessoas que estão até abismadas em estar olhando o novo Walter. Mas o novo Walter é só Deus que transforma, tá? Isso é dom de Deus. Então, quem não crê, olha o novo Walter e saiba que existe Deus, porque para mudar a mim, que era um louco, que ainda continuo mais ou menos, mas que eu tenho que ser, mas sempre pedindo o direcionamento de Deus. Deus abençoe. Tchau para todo mundo.